Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É uma imensa alegria e satisfação estarmos nessa noite, mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus, para juntos meditarmos na sua palavra, adorarmos o seu bendito nome e sermos edificados com a sua graça que move-se sobre as nossas vidas. Hoje o clima está bom para você? Está agradável? Se tiver bom, diga amém. Amém. Coisa boa. Quando a conta de energia chegar, a gente vai dizer amém também. Amém? Não foi com a mesma empolgação, mas tudo bem. Louvado seja Deus, estarmos em um ambiente mais agradável. Ainda temos alguns ajustes a fazer, o sistema de som tem que se adaptar a essa nova realidade. Mas devagarzinho a gente vai organizando as coisas e tudo vai funcionando para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura no Salmo 127. É o mesmo salmo que foi lido na devocional. Salmo 127. Eu quero ler com você os 5 versos que compõem este salmo. Salmo 127. Conforme você localizar o texto, se você puder, eu o convido a se colocar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Salmo 127, do verso 1 ao verso de número 5. Salmo escrito por Salomão. Assim nos diz as Sagradas Escrituras: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que o Senhor abençoe nossas vidas com a sua bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, é muito bom, Senhor, poder estar em Tua presença. Até aqui nós louvamos o Seu nome com alegria. Nós colocamos aos Seus pés as nossas necessidades. Nós lemos a Sua palavra. E nós cremos que ela é pão vivo que desceu do céu. Nós cremos que ela é verdadeira água que sacia a sede do nosso coração. E é por isso que nesse momento nós suplicamos por sua infinita misericórdia e graça. Que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez nesta noite, através da sua bendita palavra. Que o Senhor manifeste o seu querer. Que o Senhor nos ajude a discernir a sua vontade para as nossas vidas. Pai Santo, que o Senhor traga consolo, edificação, refrigério, se for preciso nos corrija, nos exorte, repreenda, mas não permita que saiamos deste lugar da mesma forma como nós chegamos nessa noite. Se aqui entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver alguém, Senhor, que ainda não confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias venham ser quebradas e pecadores libertos do poder do pecado para a glória do Teu santo nome. É isso que nós te pedimos, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Famílias que amam e servem
firmes na palavra de Deus. O Salmo 127 é um salmo escrito por Salomão. E foi escrito com o propósito de dar aos israelitas um tipo de canto que eles deveriam entoar todas as vezes que se deslocassem para subir ao templo do Senhor em Jerusalém. Um salmo que se popularizou entre as famílias israelitas daquela época e que era entoado para que os filhos desde cedo o aprendessem, o decorassem. E essa canção ela era entoada ano após ano, quando o povo de Deus peregrinava em direção a Jerusalém para prestar culto ao Senhor e oferecer ao Senhor os seus sacrifícios de louvor e adoração. Portanto, é um salmo escrito para peregrinos. É um salmo que tem muito a ver com o Salmo 128, que vem logo após, também escrito para peregrinos, o cantarem, o entoarem, o declararem, enquanto peregrinavam pelas estradas de toda Israel. As famílias do Senhor se reuniam em torno de acampamentos durante as suas viagens, e sem dúvida alguma, nos momentos devocionais de culto, este salmo era entoado, cantado, declarado com entusiasmo e alegria e felicidade. Vivemos um tempo difícil e a ideia proposta pelo Salmo 127 se acomoda perfeitamente às verdades de nossa realidade contemporânea. O apóstolo Pedro nos chama de peregrinos e diz que nós somos forasteiros. À semelhança dos israelitas que peregrinavam em direção a Jerusalém, nós também estamos peregrinando em direção a uma gloriosa Jerusalém. À semelhança do povo de Deus que deixava a segurança de seu lar e engendrava-se por estradas desertas, perigosas, indo em busca da presença do Senhor para servir ao Senhor, nós também estamos migrando, peregrinando, indo ao encontro de Deus, para estarmos diante de Deus e servirmos a Deus com alegria em nossos corações. As verdades declaradas no Salmo 127 e reafirmadas no Salmo 128 e também previstas no Salmo 126, são verdades que declaram famílias aptas para amar e servir. Famílias que devem estar firmes nas Escrituras, arraigadas na palavra de Deus, consolidadas no princípio do Evangelho, a fim de viver em sua peregrinação uma realidade que glorifique ao Senhor. Vivemos um tempo de desdobramentos perigosos em nossa sociedade. O mundo no qual estamos cada vez se torna mais inóspito, perigoso e hostil. A terra onde vivemos não é uma terra pacífica, na verdade ela nunca foi, desde que o primeiro homem se rebelou contra Deus. A maldade tem crescido, a perversidade tem aumentado, e como nos disse o Senhor Jesus, a iniquidade tem se alastrado por todos os cantos, e em todos os lugares nós podemos sentir os efeitos macabros da sua presença. Neste mundo que cada vez se torna mais perigoso, desafiador, e que tem objetivos claros de destruir valores e princípios sobre os quais nós temos erguido as nossas casas, é preciso lembrarmos das verdades da palavra de Deus, a fim de que nossas vidas estejam de fato arraigadas e edificadas sob a verdade gloriosa de Cristo. Nós afirmamos que somos cristãos, e isso não pode ser apenas uma palavra, isso não pode ser apenas um discurso, isso precisa ser uma verdade. Isso precisa ser uma realidade, e isso precisa ter tangibilidade, ou seja, ser perceptível, palpável, sentível por cada um de nós. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 127, e eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, e de forma objetiva meditar junto com você, sobre as maravilhosas verdades de famílias que amam e servem, que estão firmes na palavra de Deus. A primeira verdade está justamente no primeiro verso. E o que é que nos diz o primeiro verso? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista começa declarando verdades preciosas aqui, verdades que nós não podemos esquecer, verdades que nos revelam um princípio fundamental da vida cristã.
a verdade de que nós precisamos ter dependência de Deus. Sim, nós precisamos ser dependentes de Deus. E a proposta do Evangelho não é emancipar você a um ponto que você não dependa e não precise de absolutamente de ninguém. Talvez você não dependa mais dos seus pais. Talvez você não dependa mais do seu trabalho. Talvez você tenha o conforto de simplesmente deixar o seu serviço e parar a hora que você quiser, porque você já atingiu um nível de estabilidade financeira, social e agradável. Talvez você não dependa mais de relacionamentos, de amigos ou de qualquer outra coisa quer que seja. Mas o fato é que a Escritura nos diz que nós temos que ter uma eterna dependência. E essa eterna dependência é do Senhor. Nós precisamos depender de Deus. E nós temos que entender isso com muita rapidez, para que nós não nos choquemos e nos confrontemos com essa realidade real e verdadeira de que é preciso depender de Deus. E essas famílias que estão peregrinando, passando por dificuldades, provações, perigos pelos caminhos, essas famílias estão cantando e declarando: se o Senhor não edificar. A palavra hebraica para edificar aqui significa trabalho. Se o Senhor não trabalhar para que a casa seja construída, é inútil o trabalho daqueles que estão edificando essa casa. Ele diz: se o Senhor não guardar, a expressão hebraica é proteger, se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Perceba que o primeiro verso nos ensina a dependência de Deus. E nós muitas vezes nos esquecemos dessa realidade, dessa condição primária nas nossas vidas. Nós nos iludimos com a ideia de que nós não dependemos de ninguém. E nós perseguimos o ideal da estabilidade. O que é que as pessoas mais anseiam? Pesquisas dizem que a resposta quase que unânime é: eu anseio ter estabilidade. Você quer ter estabilidade no seu trabalho. Você quer ter estabilidade financeira. Você quer ter estabilidade familiar. Você quer ter estabilidade social. Você quer ter toda e qualquer forma de estabilidade porque ela lhe traz a sensação de conforto. O problema é que essa estabilidade, ela não existe. Existe um fator na existência humana que é o fator da imprevisibilidade. E o que isso significa? Significa que você não tem controle sobre absolutamente nada. Você pode levantar de manhã e programar todo o seu dia. Você pode fazer a sua agenda da semana. Você deve calcular com muita perspicácia tudo o que você vai realizar dentro daquele espaço de tempo. E no fim do dia perceber que nada aconteceu do jeito que você planejou. E tudo saiu ao contrário daquilo que você idealizou. E você planejou a roupa que ia vestir, o horário que ia tomar café, a hora que ia colocar o almoço, a hora que a família estaria reunida para jantar. Mas um adoeceu, o outro bateu o carro. Um vai ter que trabalhar até mais tarde e toda a sua programação simplesmente vai por água abaixo, porque você não contou com a imprevisibilidade. Nós estamos aqui agora e nós não fazemos a mínima ideia do que vai acontecer daqui a um segundo. E certamente você deve ter feito os seus planos para após esse culto. Quem sabe você ainda vai para o restaurante mais luxuoso de Campina Grande, deleitar-se com os banquetes do menu que lhe será apresentado. Se for, me convide, eu estou à disposição. Talvez seja essa a sua programação, mas talvez a imprevisibilidade impeça que você consiga fazer isso. E é por isso que a Escritura começa declarando que nós, famílias cristãs, que amamos e servimos a Deus, nós temos que entender que somos dependentes do Senhor. E que absolutamente nada vai acontecer em nossa vida se não for com a permissão de Deus. E é por isso que ele diz: se o Senhor não edificar, é inútil o seu trabalho. Se o Senhor não proteger, é inútil a sua segurança. Se o Senhor não estiver à frente de todas as coisas, os seus esforços são ineficazes. E por que eu tenho que entender a verdade da dependência de Deus? Para que eu não viva me frustrando, para que eu não viva me martirizando, para que eu não viva me autoflagelando emocionalmente, achando que as coisas não dão certo porque eu sou um inútil, achando que as coisas não saem da maneira como eu planejei porque eu sou um incompetente. Não. Se Deus não estiver à frente das suas coisas, por mais que você lute e se esforce, jamais você chegará a lugar nenhum.
é a dependência de Deus. E aí a gente tem que aprender a depender de Deus. A gente não nasceu sabendo depender de Deus. É um princípio que a gente precisa importar para as nossas vidas e aplicar em nossa caminhada. E é importante que a gente compreenda que a gente tem que depender dele, porque enquanto a gente não entender que depende dele, a gente só vai sofrer. Porque a gente vai sempre querer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. E a gente vai relutar com as circunstâncias imprevisíveis da vida. E a gente vai bater a cabeça na parede. E a gente vai ficar insatisfeito com tudo e com todos, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente deseja. E a gente se esquece que nós dependemos do Senhor. E é o Senhor que determina o rumo de todas as coisas. O salmista começa dizendo: se o Senhor não edificar a tua casa, se o Senhor não guardar a cidade em que tu vives, em vão é todo o teu esforço, o teu trabalho, é inútil toda a tua ferramenta. É preciso que nós compreendamos que temos que depender de Deus. E mais do que nunca, irmãos, a gente precisa aprender a depender de Deus. Porque a gente começa a criar uma animosidade em nosso coração em relação a todas as coisas que nos cercam, achando que tudo depende de nós. Aí você fica assistindo jornal demais, você fica vendo internet demais, você fica seguindo opinião e influências demais, e daqui a pouco você está quase que doido, pirando, perdendo o juízo de uma vez por todas, porque você acha que as coisas são dependentes de você. Né? Só que a gente tem que aprender a depender do Senhor. E a gente tem que entender que as coisas não são como a gente quer, e como Deus quer. E os caminhos do Senhor, a Bíblia diz, são incomparavelmente melhores do que o nosso. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho que depender de Deus. Que eu preciso compreender a minha dependência de Deus e que eu tenho que descansar em Deus. Mas essas expressões que saltam do Salmo 127 no verso 1, trabalho e proteção, são expressões que o Senhor também usou lá em Gênesis capítulo 2 no verso 15. E lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, o autor sagrado, Moisés, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim para fazer o quê? Para cultivá-lo e para guardá-lo. Esses dias eu conversava com uma pessoa, e a pessoa dizia: para que Adão foi pecar? Se ele não tivesse pecado, ninguém ia ter que trabalhar. Eu disse: está bom de você reler o Gênesis e fazer uma exegese bem feita. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não gosta de preguiçoso. Ele cria o Éden, e o Éden é perfeito. Ele forma o homem, ele coloca o homem no jardim, e ele diz que o homem tem que fazer pelo menos duas coisas no jardim: cultivá-lo e guardá-lo. Cultivar é fazer o quê? E como é que planta? Será que nos dias de Adão era como João e o pé de feijão? Jogava o feijão e ele crescia rapidamente. Será que era assim? Não. O que é que faz quando vai plantar? Tem que arar a terra, tem que fazer os lerões, tem que colocar as sementes, tem que arrancar os matos, tem que regar a lavoura, tem que cuidar da lavoura, tem que vigiar a lavoura para as aves não destruírem a plantação. E depois de muito suor, dias e dias de trabalho pesado, você vai fazer o quê? Você vai colher. É preciso cultivar. No Éden havia trabalho. E enquanto cultiva, tem que proteger, tem que guardar, tem que vigiar, para que o inimigo não venha e destrua tudo. Deixe-me dizer um negócio para você. Eu não sei como será no céu, e eu não gosto de criar especulações sobre o céu, mas eu tenho certeza que no céu tem trabalho para você. Não pense você que você vai para o céu para ficar deitado nas margens do rio da vida, tomando uma brisa fresca debaixo da árvore da eternidade, achando que você não vai fazer mais nada. Não. Tem trabalho no céu. Tem missão para realizar. O que, pastor? Não faço a mínima ideia. Mas alguma coisa para fazer vai ter. Então é melhor você chegar cedo na fila do alistamento para você não pegar o pior serviço. No Éden, Adão tem que cultivar e tem que guardar. A ideia do trabalho é uma ideia louvada por Deus. O apóstolo Paulo disse: quem não quer trabalhar, também não... pois fica com a boca fechada, não coma.
Quem quer comer tem que ir. É desse jeito. Então você não quer trabalhar, então você não come. Viva de fotossíntese. Abra seus braços no sol da manhã e viva de fotossíntese. Você não quer trabalhar. O trabalho, ele é louvado pelo Senhor. E é por isso que as famílias cristãs, elas valorizam o trabalho, elas incentivam o trabalho e elas cultivam a beleza do trabalho. Amém, irmãos? Mas a mesma ideia de que eu preciso trabalhar, que eu preciso guardar, que eu preciso me esforçar, é uma verdade que é regulada pela própria Escritura. Quando o salmista diz, você tem que trabalhar, você tem que guardar, você tem que se esforçar, mas você tem que entender que você depende de Deus. Porque você pode arar a terra, plantar a semente, se Deus não manda a chuva, aquela semente nasce? Não. E ainda que ela nasça, se Deus não permitir, o que é que a praga faz com aquela lavoura? Destrói. Então, no fim das contas, o êxito, o sucesso, não está nas suas mãos, está na benevolência de Deus. Então é importante que a gente saiba desde cedo que nós temos que depender de Deus, e que nós temos que nos deleitar em Deus, e nós temos que fazer a nossa parte, trabalharmos arduamente, nos esforçarmos avidamente, mas não esquecermos que é Deus que está cuidando de todas as coisas. Lembra-se de José? José chega no Egito, um jovem, como escravo, é comprado por um homem chamado Potifar, e Potifar manda José cuidar da casa, realizar trabalhos braçais. Diz o texto que Potifar observa que tudo o que José faz, prospera. Mas não é que as mãos de José são mágicas, não. Deus abençoa quem trabalha. Porque você não vai ficar rico fazendo a corrente dos 318 de Salomão, não vai ficar rico. Oh meu Deus, você não vai ficar rico se você fizer a fogueira santa de Israel, não vai ficar rico, não vai. Não vai, eu lamento dizer a você, você não vai ficar rico. Você não vai ficar rico se você levar para casa o óleo da unção e passar na porta da empresa, não vai, só vai sujar o vidro da empresa. Não, você não vai ficar rico, desculpe, eu tenho que dizer a você, você não vai ficar rico se você passar pelo vale do sal, ou pelo vale da terra, do coentro, do cominho, do que bexiga for, não vai ficar rico. Sabe como é que você vai ficar rico? Com trabalho. Entende? Você trabalha e Deus abençoa o suor do seu rosto. E Deus abençoa o esforço das suas mãos. E assim como Deus abençoava o trabalho de José, Deus abençoa a sua vida, porque Deus enxerga em você trabalho. Compreende a diferença das coisas? Mas nós vivemos numa cultura que estimula exatamente o resultado fácil com ausência de trabalho. Ninguém mais quer passar muito tempo dentro de universidade estudando, porque agora é muito fácil, é só você virar o youtuber. Você vira o YouTube, e você vai ganhar milhões. Para que fazer mestrado? Para que fazer doutorado? Para que ficar... Para que não? Você vira YouTube. E você vai youtubar o tempo todo e você vai ganhar dinheiro. Não? Ou então você vai ensinar o povo como é que se veste, veste-se comigo para ir para a igreja. Né? Ou você vai fazer essas marmotas e você vai ganhar seguidores, e você vai ficar famoso, e as marcas vão procurar você. Para que trabalho? Para que você se esforçar e ter uma profissão, se você pode virar jogador de futebol e ganhar milhões? É a sociedade que estimula a preguiça e o resultado fácil. Mas Deus valoriza exatamente o oposto disso. Do suor do teu rosto tu comerás. É preciso que você valorize o trabalho. E é preciso que você cultive o trabalho. Mas é preciso que você entenda que o resultado final depende de Deus. A segunda coisa que o Salmo nos mostra, que nós precisamos entender, que é importante correr atrás dos nossos sonhos, mas a gente não pode se deixar dominar pela ganância. É preciso ir devagar. Olha o que o salmista diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto...
Mas não é para você ficar dormindo o tempo todo, não. Já disse, Deus não gosta de preguiçoso. Vou dormir porque Deus vai cuidar de tudo. Vai vir um anjo trazer na minha mão. Não é assim, não. Não. É mais fácil o anjo trazer o boleto do mês atrasado, para lembrar você que tem que pagar. O que o salmista está dizendo? Primeiro você tem que entender que o resultado do teu esforço depende de Deus. Faça a sua parte e confie em Deus. A segunda coisa é que você deve ter anseios. Porque ninguém pode viver na vida sem ter anseios. É preciso ansiar por alguma coisa. É preciso planejar e projetar o futuro. Você tem que ter um objetivo na sua vida. Você não é uma planta que acorda no alvorecer e some no anoitecer. Não. É preciso ter anseio no seu coração. É preciso ter objetivo no seu coração. É preciso ter propósito na sua vida. No entanto, você não pode se deixar dominar pelos seus anseios. E é isso que ele está dizendo. É inútil você levantar de madrugada, você ir dormir tarde, perseguindo os seus anseios, perseguindo os seus alvos, perseguindo os seus objetivos, os seus sonhos, se você esquecer o que ele disse no verso 1. Se você esquecer que o resultado depende dele. Aí você vai se desgastar, se destruir, se acabar completamente, comendo o pão que penosamente você granjeou. Enquanto isso, aqueles que entendem que o resultado depende de Deus, o Senhor os abençoa enquanto eles dormem. Porque você tem que ir devagar. Não adianta carreira, não adianta correr, não adianta pressa. Tudo tem seu tempo. Você foi contratado ontem, você já quer ser gerente. Você assistiu o primeiro dia de aula da universidade ontem, você já acha que é doutor. Parece seminarista, quando lê um livro de teologia já acha que é PhD em santidade. Não, vá devagar. Vamos devagar, porque não tem como pular etapa, e não adianta querer pular etapa, porque não funciona assim. É preciso ralar, é preciso buscar, é preciso ir, mas é preciso entender que Deus está cuidando de você enquanto você dorme. Se o Senhor cuida de você, o Senhor abençoa você. E por que eu tenho que entender que eu não posso ir rápido demais? Provérbios capítulo 10, o verso 22. O livro da sabedoria diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Provérbios 23, verso 4 e verso 5. Não te fatigues por ser rico, ou para ser rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará por si asas, como a águia que voa pelos céus. O que a Escritura está nos dizendo? Você muitas vezes se engendra com todas as suas forças, perseguindo os seus sonhos. E gasta toda a sua energia por causa dos seus sonhos. E você até alcança os seus sonhos. Mas você abriu mão de ter uma família. Você abriu mão de ter um casamento. Você abriu mão de criar seus filhos. Você abriu mão de ser uma boa esposa. Você abriu mão de ser um pai presente. Você abriu mão de um lar em nome do seu sonho. Você alcançou o seu sonho, mas você perdeu o seu tempo. Essa que é a verdade. Essa que é a realidade. E muitas vezes nós vamos perseguindo esses sonhos, esses objetivos, e podem até ser legítimos, mas quando eles passam a dominar a nossa vida, eles se tornam para nós uma maldição. E o que é mais importante para você? O salmista está dizendo que você deve buscar, mas você não deve esquecer que Deus está cuidando de todas as coisas. Mas às vezes você trabalha 24 horas. Às vezes você abre mão das suas folgas. Às vezes você abre mão do seu feriado. Às vezes você faz hora extra, porque você quer aquela bonificação a mais, aquele dinheirinho a mais, porque aquele dinheirinho é importante. Mas também é importante ir para a praia, botar os pés na areia, ver a água salgada, salgar a cara, tomar água de coco e comer camarão. Para quem não tem alergia, claro. Uma vez eu esqueci que tinha alergia, quando eu botei na mão, a mulher deu uma tapa na minha mão, quase que arranca a mão, não era nem um camarão. Você quer morrer, infeliz? Quer me deixar viúva?
Também é importante pegar a família e ir para o cinema. Dar uma volta na praça de alimentação, comer um McDonald's. Nós é States of America. Também é importante no cinema assistir um filme com a família. Eu não tenho dinheiro para o shopping, então vai lá na bodega do Bill, comprar um pipos e comer com os meninos. É importante ir no açude velho dar uma volta, ir no parque da criança. Mas eu trabalhei a semana inteira, eu estou morto de cansado. Não, você não vai morrer. É importante também gastar tempo com sua família. É isso que ele está dizendo. Não adianta você penosamente buscar uma coisa e você perder a mais importante das coisas na sua vida, que é a sua família. Aí ele está dizendo, o Senhor dá aos seus enquanto eles estão dormindo. Mas você abre mão dos seus filhos por causa de 1 hora extra a mais. Mas você abre mão do seu casamento por causa de uma bonificação a mais. Mas você abre mão de um monte de coisa por coisas fúteis e inúteis. Quando eu comprar aquele carro, aí eu vou relaxar, eu vou ter mais tempo. Quando eu comprar aquela casa, quando eu fizer aquela reforma, quando eu atingir aquele objetivo, eu vou relaxar e vou ter mais tempo. E já faz quanto tempo que você se ilude com esse discurso para você mesmo? Só que o relógio não está parando, ele continua rodando. E o tempo perdido não volta mais. Então você deve trabalhar, você deve perseguir seus objetivos, você deve buscar os seus sonhos, mas você não pode esquecer que a vida não é feita só de trabalho. E que é preciso investir tempo com a sua família. A gente não tem que esperar uma coisa caótica acontecer para a gente se lembrar que também tem que dar uma pausa e viver. Não é assim não, a gente tem que viver, a gente tem que curtir. Você está estocando dinheiro para quê? Vai levar no caixão, o seu caixão vai ter gaveta? Se tiver, me diga, porque eu quero a chave. Não seja avarento não, porque ser avarento é uma desgraça. Não é para você ser estourado, desmantelado, mas também não é para ser avarento não. Aí às vezes escuto o pai dizer, eu não tinha essas coisas, para que eu vou dar isso ao menino? No meu tempo não tinha isso, no teu tempo miserável, no tempo dela agora tem. Compra o presente para o menino, dê ao menino, rapaz. No meu tempo não tinha essas besteiras, por que agora eu vou fazer? Porque agora você pode fazer, então faça. Não é porque você sofreu seus traumas na infância, que você tem que projetar os seus traumas nos seus filhos. Não. Aí você ficou aí todo desajustado, quer desajustar os outros também? Não é assim não. Não é viver penosamente, granjeando o pão, os seus amados, Ele dá enquanto dormem. A segunda coisa que você tem que entender, você tem que ir devagar. Se precisar de mais tempo para atingir o sonho, porque você vai ter que gastar tempo com a sua família, gaste tempo com a sua família. E ponto final, não espere a doença bater na sua porta, para depois você ficar com remorso, ai meu Deus, eu podia ter feito e eu não fiz. Eu vivia dizendo à mulher, vamos para a praia, vamos para a praia, vamos para a praia. Ela fica com ódio que eu falo dela, mas eu tenho que falar dela, eu vou falar de quem? Eu não posso falar da mulher dos outros, tenho que falar da minha. Vamos para, não vou. Aí pastor, eu tenho um piripá, quase que eu morro. No outro dia a bexiga queria me levar o pesque pague para comer à vontade, pescar. Ela, meu filho, tem que relaxar que a pressão está muito alta. Eu disse, não podia fazer isso direto? Já estou planejando outro piripaque. Porque é o jeito. Onde é que eu quero chegar? Você precisa aprender a ir devagar. Porque esse mundo quer sugar de você até o que você não tem. Mas o que o mundo quer extrair de você não é só o seu trabalho. O mundo quer extrair de você a coisa mais valiosa que você tem, o seu tempo. O seu tempo. Você não precisa ter pressa, porque você não vai fazer tudo sozinho. E às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, e a gente não tem paciência. E a gente acha que só a gente que sabe fazer. Ou como você é iludido. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer, e não vai deixar de acontecer.
Se você não realizar, outra pessoa vai realizar e não vai deixar de ser realizado. A gente não precisa ter pressa, a gente precisa entender que Deus nos criou também com o propósito de descansar. Jesus criou o sábado por causa do homem ou criou o homem por causa do sábado? Ele criou o sábado por causa do homem. Deus não precisa descansar, quem precisa descansar é o homem. Tanto que Jesus disse aos fariseus: o meu pai trabalha até agora. Meu pai não precisa de descanso, ele é Deus, mas vocês precisam. Você não é Deus, você não é Jesus, você não é o Superman. Você é feito de carne e osso e você para. Então, eu preciso entender que o Senhor cuida de mim enquanto eu durmo. Descanse em Deus. Terceira coisa, veja o verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Primeiro o salmista diz que você deve trabalhar, que você deve cultivar, que você deve entender que você depende de Deus. A segunda coisa que o salmista diz é que você não precisa ter pressa, vá no ritmo certo, sem sacrificar pessoas e muito menos o seu tempo de qualidade. A terceira coisa que o salmista declara, e o povo está cantando enquanto peregrina para Jerusalém, ele declara que famílias que amam e servem, elas desejam e elas anseiam experimentar tudo aquilo que Deus criou. Tudo aquilo que Deus criou. E do que é que o verso 3 está falando? Está falando de filhos. E ele diz: os filhos são herança do Senhor, é o fruto do ventre, o seu galardão. Famílias que amam e servem, elas almejam a bênção de ter filhos. É por isso que eu disse de manhã, eu repito agora de noite: casal crente não foi criado por Deus para ser pai e mãe de pet, não. Você quer criar o seu pet? Pode criar. Agora você não é mãe de cachorro, nem de gato, nem de papagaio, nem de periquito, não. Eu tenho uma cadela linda. Dei banho na infeliz ontem. Amo demais a cachorra, mas ela não é minha filha. É sua bebê? Minha não, olha para a minha cara. Ela parece comigo? Só se puxou a mãe, eu não. Aí o bebê, não, meu bebê não. Faz parte da família, amo, cuido, protejo. É uma vida, mas não é parte da minha família, não é meu igual. Famílias cristãs criam filhos cristãos. Então a gente não pode inverter as coisas. E a gente tem que valorizar a ideia de ter filhos. Mas o que é que nós estamos vendo? Um fenômeno social muito perigoso. E não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos. Pessoas que constituem um relacionamento, um casamento, são cristãos e não querem ter filhos. Você pode até não ter filhos, mas você tem que desejar ter filhos. Por quê? Porque isso é um ensinamento da palavra do Senhor. Mas o que é que acontece nos nossos dias? Existe um discurso muito macabro, reafirmado e ampliado, em que filhos são enxergados como problema, despesa, custa caro, né, Adriano? Dor de cabeça, preocupação. Não, filhos são bênção. Amém, irmãos? Filho é bênção, é bênção. E você não tem que ter medo de ter filho. Você pode até só ter 1, 2, 3. Também não estou mandando você ter 12, formar o colegiado apostólico. Não é isso, não. Porque também existe um outro extremo, extremamente incoerente. Olha a redundância. O extremo de algumas linhas de pensamento teológica, que acham que você tem que botar filho no mundo, tem que botar coelho. Porque isso é prova da sua fidelidade a Deus. Não é por aí também, não. Mas o fato é que famílias que amam e servem, elas amam tudo aquilo que Deus criou. E quem criou a família foi Deus. E quem criou os filhos foi Deus. E Deus diz que esses filhos são herança dele, presente dele. E a gente tem que valorizar isso. E a gente tem que amar isso. E a gente não tem que ter medo disso. Disse de manhã e repito agora de noite. É por isso que você não tem que dar ouvido a um discurso de gente translocada que diz: ai, você vai botar filho no mundo, olha como é que o mundo está. E quando foi que o mundo prestou? O mundo nunca prestou e ele nunca vai prestar, ele vai continuar sendo ruim até o fim.
Mas isso não muda e não altera a verdade da Escritura. E a verdade da Escritura é que filhos são presentes de Deus. É por isso que você não pode amaldiçoar seus filhos, você não pode praguejar sobre os seus filhos, você não pode reclamar dos seus filhos. Você tem que dar graças a Deus por cada filho que Deus deu a você. Porque eles são presentes de Deus. Conversa com uma pessoa que quer ter um filho e não consegue. E você vai entender a dimensão da preciosidade que é poder gerar um filho. Mas existe uma cultura que está invertendo a realidade. E aí você pega um cachorrinho para criar e acha que está exercendo maternidade, paternidade. Não. Não. Você tem que amar tudo aquilo que Deus criou. Nós vivemos em uma sociedade que aplaude os animais, mas silencia diante dos seres humanos. E isso é muito sério. E a gente não pode incorrer por esses erros. E a gente não pode se deixar vencer por essas perspectivas. Vivemos em uma sociedade que estimula o aborto. Hoje é dia das mães. De mães. E uma mãe não mata seu próprio filho. Não importa as circunstâncias e o que aconteça. Mas a nossa cultura exalta a prática do aborto. Naturaliza o assassinato de crianças. Corrobora com essa matança desenfreada que cresce aos nossos olhos, como se fosse normal. Não é normal. É preciso que nós cultivemos o valor da família e entendamos que filhos são presentes de Deus. E é por isso que você tem que desejar ter filhos. E é por isso que você tem que almejar ter filhos. Alguém já disse que casais que optam por não ter nenhum filho, na verdade só mostram o quão egoístas são o seu coração. Porque quando a gente tem filho, a gente não pensa mais na gente, a gente tem que pensar no filho. Não é assim? Primeiro, quando casa, você deixa de pensar em você pensa no outro. Quando o menino chega, aí você não pensa nem no outro, você pensa no menino. Né? Porque filho consome tempo. Né? Dá trabalho, dor de cabeça. Faz raiva. Faz, claro que faz. Imagina você balançar o menino, balançar, na hora que você deita na cama, aquele silêncio. Vai dizer que você levanta, que alegria, eu vou levantar, o menino está chorando. É assim que você levanta? Não, meu filho, não é assim. Ninguém está romantizando e descaracterizando a realidade de uma casa com criança. Não. Aí tem pai paranoico que fica reprimindo o filho porque ele riscou a parede. Deixa ele riscar a parede, menino. Depois você pinta a parede. E fica reprimindo a criança. E fica machucando a criança. Com as suas paranoias e com as suas loucuras. Não é assim que funciona, não. Ninguém está romantizando as dificuldades e os problemas que estão em torno da formação de uma família. Mas isso é bênção de Deus. E é preciso se envolver com a família, é preciso valorizar a família. E é preciso cultivar amor pela possibilidade de ter filhos. E graças a Deus que as irmãs da igreja têm entendido isso. Né? E as que não entenderam ainda, cuide e entender, o tempo está passando. Toma um gole dessa água que você vai ver o resultado. Tem umas que estão trazendo a garrafinha de casa, você acredita? Eu vou orar na distribuidora de água, eu quero ver. Aonde eu quero chegar? Você tem que amar as possibilidades que Deus lhe deu. Você não tem que odiar a perspectiva de ter filhos. Você tem que amar isso. E por que você tem que amar isso? Porque famílias que amam e servem, elas não invertem a prioridade. Veja o verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Qual é a prioridade? A prioridade é ficar rico. A prioridade é construir patrimônio. A prioridade é prosperar materialmente? Não. Qual é a prioridade? São os filhos, é a família. A gente não inverte a prioridade. Qual é a prioridade? É o nosso lar. É a nossa família. Não importa se a sua casa é simples, humilde, se o seu carro está velho, se você anda de pé, de moto, de bicicleta, de ônibus, não importa. Não importa se você não tem uma mobília luxuosa, não importa. A prioridade é a sua família.
E a gente tem que compreender isso, porque são como flechas na mão do guerreiro. E o frenético ritmo do nosso tempo cada vez mais empurra as famílias para longe desse conceito familiar, postergando e atrasando as bênçãos de Deus sobre sua vida. Não. Os filhos da mocidade. Entende? No tempo certo. Porque depois do tempo passa e não volta mais. E por fim o verso 5 nos diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A ideia aqui de famílias numerosas, na percepção de Deus, são famílias felizes e abençoadas. Sim, o mundo hoje trata essas coisas de uma perspectiva economicista. Eu conheço casal que calcula quanto vai gastar se tiver um filho. A tua conta vai dar errado, porque custa o dobro. Eu conheço um que calcula quantas fraldas por mês. Repara a paranoia. O menino faz tantas vezes por dia as suas necessidades. Vamos calcular as fraldas. E mamadeira, e não sei o que, dizer o que. Micho, é muito caro, não dá não. Se é assim que você avalia as coisas, não vai funcionar. Filho custa caro. Quando Isadora estava gestante de Esdras, foi uma gestação complicadíssima. Aí a gente achava que quando o menino saísse para fora da barriga ia ser um tempo de paz. Aí foi que começou a guerra. E vai para lá e vem para cá, e vai para lá e vem para cá, e toma exame, e ninguém descobre o que é que o menino tem. Até que se chega ao problema, ele tinha intolerância à proteína do leite. Aí só tem um tipo de leite que o menino pode tomar. O leite custava R$180. E a lata só durava 5 dias. Eu digo, meu Deus, o Senhor escolheu o mais caro que tinha e mandou para mim. E agora, como é que a gente faz? 180 contos, só dura 5 dias. Não podia comer mais nada, só esse abençoado desse leite. E o leite fedia. Um cheiro de ração absurda. Eu digo o nome do leite, Pregomine. Pesquisa para você ver se eu estou mentindo. Aí quando a alergia passou, a gente foi oferecer leitinho para o menino. Sabe por que ele disse? Isso presta não, quero não. Leitinho, ele acha que não presta. Ele queria o leite de ração dele. Mas onde eu quero chegar? R$180 uma lata de leite. Nunca teve o dia que eu chegasse na minha despensa e não tivesse leite para alimentar o meu filho. Então você não calcula as coisas com base na lógica economicista do mundo. Você depende de Deus. E tudo que Deus entregar na sua mão, Ele se responsabiliza para cuidar e proteger. E a gente tem que entender isso. E a gente tem que parar de achar que a gente tem o controle das coisas que a gente não tem. A gente não controla nada, a gente confia nele, a gente caminha com a graça dele e Ele cuida de tudo. A vida está muito mais favorável e fácil. Mas vivemos em uma profunda insatisfação. Numa guerra com o nosso ego. A Escritura louva uma família numerosa. A Escritura valoriza uma família numerosa. Mas não estou com isso dizendo que você deve se perturbar se você só teve um filho, 2 filhos. Não, aqui a questão não é quantidade. Aqui a questão é deleite, satisfação e dependência de Deus. Confiar em Deus e descansar em Deus e saber que Deus está cuidando de tudo. Mas quando tem 5, não vai sustentar os 5 como se sustentaria um. Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Como? Não sei, Ele vai dar um jeito. Não depende de mim, depende dEle. A provisão é dEle. Como é que o salmista começa? Se Ele não edificar, se Ele não guardar, tudo o que eu fizer é inútil. Mas aí a Bíblia diz, eu já fui moço, hoje sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida do seu povo. Deus cuida das famílias do seu povo. Deus cuida da sua casa, Deus cuida de você. E a gente tem que aprender a descansar em Deus.
E a gente tem que aprender a se deleitar em Deus. E a gente tem que aprender a confiar no Senhor a qual nós entregamos a nossa vida. E isso não quer dizer que a vida vai ser fácil, que vai ser um mar de rosa, que não vai ter problema, mas é claro que vai ter. Claro que haverão dias cinzentos, claro que haverá momentos difíceis, claro que haverão noites cavernosas, claro que você vai passar por dificuldades e provações, claro que você vai enfrentar escassez, desemprego, problema, dificuldade, doença, toda sorte de dificuldade vai cruzar o seu caminho. Lógico que tudo isso vai acontecer, mas aí você se lembra, não depende de mim, depende de Deus. E o que eu tenho que fazer, eu faço. E o que eu posso fazer, eu vou fazer. E o que Deus tem que fazer, Deus fará. Aí Deus torna o teu trabalho próspero. Agora trabalhe direito. Trabalhe direito. Não seja sem vergonha nas coisas que você faz, não. Porque às vezes você é um péssimo prestador de serviço, um péssimo funcionário, um péssimo patrão, um péssimo gerente, aí você começa a perder as coisas, você fica botando culpa nos outros. Ou então fica, ó céus, o que foi que eu fiz? Não trabalha direito. Seja o melhor naquilo que você faz. Não faça por fazer, não. Faça como José. José cuidava da casa de Potifar como se fosse a sua. José cuidava da cadeia como se ele fosse o próprio faraó. E ele era um encarcerado também. Cuide das coisas que são confiadas a você com amor e com capricho. Não é de todo jeito, não. É com zelo. É com carinho, é com amor, e Deus prospera o trabalho das tuas mãos. Você não é só mais um, você é diferente, você é cristão, você descansa no Senhor, e o Senhor te abençoa enquanto você dorme. Então quando amanhã você for trabalhar, não vá com a sua cara enzamboada, como tivesse indo para um navio negreiro, não. Chegue amanhã no seu trabalho com alegria, assoviando, dando bom dia. Uma vez eu cheguei num lugar, e lá trabalha um crente, e eu conheço a pessoa da recepção, e a pessoa conhece o abençoado do crente. Aí eu disse, fulano está aqui. Vixe, meu Deus, o que é que tu quer com aquela criatura? Por quê? Porque aquilo é um abuso, é um porre. Não, você não, você vai chegar amanhã assoviando, dando bom dia, do porteiro até o dono do lugar. Você vai tratar as pessoas bem, porque você é crente. E se você for membro dessa igreja, é bom você tratar. Você está vendo os meus olhos arregalados? Porque senão eu chego por lá e eu quero ver se você vai me tratar mal também. Você é comerciante e você vende com alegria. Você não maltrata os seus clientes, não. Você trata bem. Você é prestador de serviço, você vai honrar os compromissos que você assumiu. Porque você assumiu responsabilidade, você honra. A sua palavra é sim, sim. O que passa disso vem de onde? Do maligno. E você não é do maligno, você é do céu. Entende, irmãos? Então você vai agir com satisfação, você vai agir com deleite, você vai agir como sal da terra e luz do mundo, como crente. E Deus vai abençoar o teu trabalho, porque as pessoas vão ficar tão satisfeitas com você que vão voltar. Agora, se você maltratar elas, se você for ignorante com elas, se você for estúpido com elas, elas não voltam nunca mais. Eu, quando sou maltratado em um lugar, eu não sou de reclamar, não. Sabe o que eu faço? Eu não volto mais nunca. É assim que funciona. E é assim que você tem que entender. Então, às vezes, é você que está plantando a semente da sua própria destruição. E esperando que alguma coisa aconteça, mas você não trata as pessoas bem. Na empresa, todo mundo conhece você como um abuso. Você é patrão, você é o pior patrão que tem. Todo mundo se benze quando vê você. Que patrão é você? Que gestor é você? Você é profissional liberal, você é conhecido pela sua irresponsabilidade. Que prestador de serviço é você? Não. Aí depois fica orando, Jesus, abençoa meu trabalho, prospera a minha mão. De que jeito? Não. Trabalhe, se esforce, mas lembre-se, o resultado depende de Deus. Vá devagar, sem sacrificar a coisa mais importante que é a sua família e seu tempo.
Aprenda a amar as possibilidades que Deus lhe deu, sua família. E compreenda que a sua parte tem que ser feita com amor, esmero e qualidade. E Deus cuida do resto. Certa vez, Thomas Edison, em sua casa, viu sua mãe ser visitada pelo professor da escola, o diretor da escola. E ele lhe entregou um bilhete nas mãos. Ela pegou o bilhete, leu o bilhete e ficou muito emocionada. E ele perguntou à sua mãe o que é que estava escrito naquele bilhete. Ela olhou para ele e disse: aqui está escrito que você é o melhor aluno da escola. E eu estou muito orgulhosa de você. Você é esforçado, competente, e todos estão tão satisfeitos que você não tem condições de continuar nessa escola. Você precisa ir para uma escola melhor. Mas o problema é que nós não temos outra escola, então nós vamos educar você em casa. Passou-se muitos anos, a mãe dele faleceu e depois ele voltou à casa em que crescera. E vasculhando as coisas de sua mãe, achou uma gaveta trancada, abriu a gaveta e ela estava empoeirada. E ele encontrou o bilhete que a sua mãe havia recebido muitos anos atrás. E sabe o que é que estava escrito no bilhete? O diretor da escola dizia para a senhora Edson: seu filho é burro, seu filho não vai a lugar nenhum, seu filho não tem condições de aprender absolutamente nada, seu filho não deve voltar à nossa escola, porque nós simplesmente não queremos mais gastar o nosso tempo com ele. Aquela mãe aprendeu a valorizar o tempo, aprendeu a descansar no resultado que vem do Senhor, e não desistiu do seu filho. E muitos anos depois, ele não foi o que a escola dizia que ele seria. Ele foi um dos maiores cientistas que esse mundo já conheceu. Sabe por quê? Porque ela entendeu que o que ela tem que fazer, ela faz. E o resultado depende de Deus. Porque ela entendeu que mais importante do que o sucesso e a riqueza no mundo é a família que Deus entregou a ela. Porque ela entendeu que o Senhor abençoa seu povo enquanto eles dormem. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque em nossa jornada nesse mundo, nós temos aprendido dia após dia que os nossos esforços, eles muitas vezes são inúteis. E o resultado e o êxito de todas as coisas está nas tuas mãos. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já nos deu. Certamente o Senhor tem nos concedido muito mais do que aquilo que nós merecemos. Nós te louvamos pela nossa família. Nós te louvamos pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar na nossa mesa. Nós te louvamos, Senhor, porque enquanto dormimos, e muitas vezes vamos dormir com a nossa mente perturbada, porque nos esquecemos que o Senhor está cuidando de tudo. Mas enquanto nós dormimos, nós temos visto que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos, nos faz ser pessoas excelentes naquilo que fomos chamados a realizar. Abençoa nossa casa, nosso lar, abençoa nossa família. Senhor, nos faça estar comprometidos muito mais uns com os outros do que com os nossos próprios projetos egoístas e individuais. Se for preciso ir mais devagar, para que toda a nossa casa caminhe junto, nos ensine como fazer isso. Se for preciso repensar nossos planos, nossas metas, nossas projeções, para que o nosso lar goze de verdadeira comunhão contigo, nos ensine como fazer isso. Edifica a nossa casa, Senhor. Protege a nossa casa, Senhor. Cuida da nossa família. Ó Espírito Santo, vem sobre nós e nos ensina a amar todas as coisas que o Senhor tem nos concedido, a amar as possibilidades que vêm do Senhor, a descansar na certeza de que o Senhor trabalha por nossas vidas.
É isso que nós te pedimos, com o nosso coração agradecido, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.